Olá, esse é o PCcast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Em 2016, um crime movimentou a Polícia Civil da cidade de Barra do Garças. A morte do empresário italiano Alessandro Carrega Dal Pozzo, de 63 anos, foi uma das mais desafiadoras investigações comandadas pelo delegado Adriano Marcos Alencar. Além do efetivo da cidade, a investigação contou com o auxílio da Interpol. Pequenos detalhes da perícia técnica feita no local do crime foram primordiais para que a Polícia Civil encontrasse os mandantes deste assassinato. Para relembrar este caso e contar os detalhes desta investigação, convidamos o delegado Adriano Marcos Alencar, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, e o investigador Sidney Cardoso da Silva, para falar sobre esse assunto. Investigador Sidney, conte para nós como se deu as investigações deste assassinato. Algumas questões relacionadas à cena do crime que nos nortearam a iniciar algumas linhas de investigação. A 1ª Delegacia aqui de Barra do Garças, ela tem uma preocupação muito grande com crimes contra a vida. Acontecendo um crime de homicídio aqui na nossa circunscrição, de imediato, independente do horário ou do dia, nós temos equipes que ficam à disposição disso. De imediato, uma equipe vai para o local para nós podermos colher no local de crime informações que possam nos subsidiar para a nossa investigação. No caso específico desse homicídio, a cena do crime foi muito importante para nos dar um norte para iniciarmos as nossas linhas de investigação. Depois nós tivemos algumas informações que chegou por meio de informantes e isso só foi cada vez mais reforçando o que a gente já tinha em mente. Na cena do crime, algumas questões interessantes é o fato de que a vítima ele tinha alguns cachorros, e eram cachorros bravos. E a pessoa que teve acesso à casa dele não teve problema com esses cachorros, né? A vítima foi encontrada dentro da casa, morta, alvejada por tiro. Já estava em decomposição, o corpo, uns 2 dias por aí. Então, alguém que teve acesso lá não teve problema com relação aos cachorros e a casa não tinha arrombamento. No local haviam pegadas. Tivemos o cuidado de fazer com que a perícia fizesse o registro fotográfico, fizesse as medidas ali das pegadas, né? Para que a gente pudesse usar futuramente, caso fosse necessário, né? Tivemos também a situação de um veículo da vítima, que ele estava na cena, ele estava na casa da vítima e ficou lá na cena do crime. Porém, esse veículo foi subtraído de lá. E isso também foi algo estranho. Depois, nós tivemos a informação das pessoas que tinham subtraído esse veículo de lá. Inclusive, essas pessoas falaram que tinham comprado de um terceiro e esse terceiro só pegou o veículo lá porque o atual marido da Tatiane, que a Tatiane é ex-esposa da vítima. Então, o Célio, que é o atual marido, ele autorizou essa pessoa a pegar o veículo lá, mas na verdade foi furtado de lá, né? Então, isso já foi estranho. Nós sabíamos da existência de uma divisão de bens entre a vítima e a Tatiane, em que havia se dividido os bens, eles tinham muitas propriedades, muitos valores, na verdade, e que ficou em relação a uma fazenda, foi feita a venda dela e teria que ser repassado um valor para a vítima. Então, assim, havia ainda uma pendência na divisão de bens. Eles tinham uma filha. E a filha, com a morte da vítima, passaria então a ser a única herdeira. Ele só tinha essa filha. E, continuando com a investigação, nós chegamos a uma informação de que, aqui na praça da cidade, aqui de Barra do Garças, uma pessoa procurou por alguém lá se alguém tinha coragem de matar uma outra pessoa. E que essa pessoa que ia ser morta era um estrangeiro. E isso, então, já coincidiu com o fato do homicídio que aconteceu, que a vítima era um estrangeiro realmente. Conseguimos identificar essa pessoa.
Aí essa pessoa no início desconversou, mas futuramente, em relação àquela data, essa pessoa passou a ser uma das principais testemunhas, porque ela nos relatou o que tinha acontecido, porque na verdade ela foi quem conseguiu achar o executor, foi ele que contratou esse executor, ele foi, digamos assim, um mediador. Então, no decorrer das investigações, nós já começamos a verificar que, em decorrência dos valores que havia, da partilha de bens, que poderia ser a Tatiane uma das suspeitas e também o atual marido dela, que é o Célio. Começamos a tentar buscar neles alguns meios de prova que levassem a concluir de forma cabal que eles eram os autores do crime. Em uma dessas situações foi pedido busca e apreensão para a casa deles, né? Inclusive para a fazenda. Em uma das fazendas deles, que estava arrendada, na verdade, não era nem uma propriedade deles mesmo, era um arrendamento que eles tinham feito, nós conseguimos localizar a placa do veículo furtado. Aí eles desconversaram, falavam que era uma placa nova para ser trocada, algo assim, mas era uma placa do veículo dele, a placa do veículo da vítima, que havia sido furtada da residência. Isso já. E na casa deles, aqui na cidade de Pontal do Araguaia, que fica ao lado de Barra do Garças, fazendo busca no interior da residência, exatamente no guarda-roupa da Tatiane, foi achado uma bota daquela marca Timberland, que o símbolo dela é uma árvore, batia com a pegada, na pegada tinha esse símbolo da Timberland no chão. Enviada a bota para a perícia, foi constatado que aquela bota produziu a pegada que tinha na cena do crime. Então, assim, nós já começamos a ter um afunilamento da investigação, que apontava exatamente para que o Célio e a Tatiane fossem os autores. Com isso, pedimos mais algumas medidas judiciais, fizemos os pedidos judiciais, onde nos foi deferido, nós conseguimos algumas provas técnicas por meio de recursos tecnológicos em relação à telefonia. Conseguimos algumas provas técnicas mostrando exatamente quem seriam os autores, né? E nós tivemos uma informação, por meio de informante mesmo, né? Que o autor estava inclusive preso, que seria a pessoa do Ítalo, que depois nós conseguimos comprovar que ele foi quem efetuou os disparos, ele foi o executor. Uma questão interessante foi que, quando nós levamos o Ítalo para fazer uma acariação com uma das testemunhas, o Ítalo ameaçou a testemunha, sendo acariado na frente da autoridade policial. Ele ameaçou a testemunha, falou que ele era de uma facção criminosa e que aquilo não ia ficar assim não, que era para a testemunha ficar calada. Mesmo assim, a testemunha reconheceu como sendo ele que era o autor. Porque essa testemunha, o tempo todo, ela falava que sabia quem eram os autores, que ela tinha feito a contratação do autor. Então, assim, essa testemunha, no decorrer do procedimento, ela foi ouvida várias vezes, porque ela mentia bastante. Na verdade, ela estava mentindo porque ela tinha participação no crime, né? Ela sempre colocava os outros e nunca colocava ela. Mas isso fez com que ficasse muito bem comprovado quem eram os autores, porque nós tivemos a testemunha mostrando quem eram os autores, mostrando como foi o crime, mostrando que o autor, ele foi encontrar a vítima como sendo um corretor de imóveis que iria comprar a residência. Ele chegou lá, inclusive, narra a testemunha, até de terno. A testemunha fala que alugou um terno para ele, né? E ele teve acesso à residência por isso, porque ele foi recepcionado pela vítima. Lá dentro ele efetuou disparos e acabou matando o seu Alessandro. Então, assim, além da prova testemunhal, nós tivemos algumas provas técnicas que deixaram claro quem seriam os autores. E aquelas pessoas que foram contratadas, elas não tinham interesse nenhum em relação à vítima, nem sequer conheciam. Então, alguém estava por trás disso tudo. Foi aí que nós conseguimos chegar aos mandantes, por meio de provas testemunhais e também essas outras questões que ligaram eles. A pegada que
era do calçado da Tatiane, a placa do veículo que estava na fazenda deles. Então, assim, provas técnicas nós tivemos poucas. Então, nós tivemos mais provas testemunhais e de vestígios do local do crime, que fizeram com que nós conseguíssemos chegar a essa conclusão, e foi oferecida, foi pronunciado, né? Eles foram a júri, e a Tatiane foi condenada inicialmente a 24 anos, ela recorreu e conseguiu reduzir a pena dela para 20 anos e 4 meses. O Ítalo, que foi quem executou, quem efetuou os disparos, ele foi condenado a 14 anos e 7 meses, e o Célio foi condenado a 24 anos e 6 meses. No decorrer do processo, houve o desmembramento, onde primeiramente foi julgado Tatiane e o Ítalo, e posteriormente foi julgado o Célio. Hoje, a Tatiane e o Célio não estão mais juntos, eles se separaram. No decorrer do processo, houve um conflito de interesse entre eles brigaram e se separaram, então eles não estão mais juntos. O Célio, que era, na época, agente prisional, hoje ele perdeu a função, não é mais, né? Após a condenação dele, ele perdeu a função. Então, assim, foi um crime que foi complicado a investigação dele, porque nós não tínhamos muito provas técnicas, então nós baseamos mais em questões testemunhais, e testemunha fica mudando o tempo todo, a depender da situação. Mudava a versão dela, né? A depender do interesse, tendo em vista, inclusive, que testemunha mudou a versão porque recebeu dinheiro do Célio. Nós conseguimos comprovar isso, que o Célio deu dinheiro para a testemunha para que ela mudasse a versão, e ela fez isso. Após receber o dinheiro, a gente conseguiu mostrar isso, comprovar isso, por meio de prova testemunhal. Uma outra pessoa narrando isso, e a testemunha, ao não ter como mais negar, acabou reconhecendo isso também, e isso foi levado ao processo. Então, assim, nós tivemos essa resolução desse crime, basicamente por vestígios deixados na cena do crime, por contatos com informantes que nos falaram quem poderia ser os autores, e a própria situação, né, onde nós tínhamos uma separação em que havia uma partilha de bens e que os valores eram altos. Então, basicamente foi isso que nós tivemos, que fez com que eles fossem condenados. Doutor Adriano, o senhor pode dar detalhes do trabalho da Polícia Civil e a repercussão deste caso? No ano 2016, assim que nós chegamos na Regional de Barra do Garças, fomos lotados na primeira delegacia, que é uma delegacia que tem atribuição de investigação de crimes de homicídio. E eu me recordo que pegamos alguns casos bem de grande repercussão, bem dificultosos, e um dos homicídios ao longo dos 20 anos de atividade policial que a gente tem, que maior dificuldade teve, maior cobrança teve e maior espaço de tempo na investigação, mais de ano de investigação até a conclusão do inquérito, foi o homicídio do Alessandro Carrega. E foi um homicídio que exigiu muito da equipe, né? Nós tivemos várias diligências. Gostaríamos de ressaltar que quando foi feito o local do crime, o doutor Elinei, que é o nosso atual regional, ele foi muito eficaz, né, no local de crime. Ele chegou a encontrar uma pegada, o perito chegou a tirar a forma dessa pegada, e aí, por uma coincidência, foi feita uma perícia muito proveitosa, né? Nós identificamos o número do calçado, a marca do calçado esse que foi encontrado numa busca e apreensão na casa dos suspeitos, né? Os suspeitos aí era a ex-companheira do italiano e um servidor público, um policial penal, que era o companheiro, né? Estava casado com a pessoa de Tatiane, né? Que era suspeita, e a investigação teve muitas informações, né? Até porque existiam vários registros de boletim de ocorrência dando conta, primeiro de questões de brigas familiares entre o Alessandro e a Tatiane, depois quando a Tatiane se separou do Alessandro e já foi se juntar com o Célio, depois tiveram outros desdobramentos
briga por divisão de patrimônio. Eles têm uma filha em comum, né? E aí toda essa situação teve uma cobrança muito grande da família, né? Que é uma família da Itália, teve cobrança da embaixada italiana, que acabou acionando o governo do estado de Mato Grosso, tivemos uma cobrança do governador e uma investigação que nós tivemos inúmeras medidas judiciais, inúmeras representações nossas, inúmeros deferimentos de busca e apreensão, de outras medidas, né, que foram bastante salutares, de quando foram utilizadas no tribunal do júri. Os suspeitos, todos eles foram condenados, as penas são altíssimas, né? A Tatiane ficou com 23 anos, depois tivemos o Ítalo também, que pegou 15, e por fim tivemos o julgamento do Célio, né? E todo esse desdobramento que a gente teve de quando do tribunal do júri, a gente viu a importância, né, de um inquérito policial bem feito, de elementos de informações que viraram provas no processo, provas essas que a defesa não conseguia, né, derrubar ali tudo aquilo que foi investigado pela polícia. Uma briga patrimonial muito grande, briga essa que envolveu compra, né, antes da morte do italiano. O Célio e a Tatiane, eles compraram a propriedade, nós conseguimos mostrar que o pagamento dessa propriedade, parte dele, ela teria como, vamos dizer, herança dele para pagar a prestação dessa propriedade que eles adquiriram. Foi demonstrado que após a morte do italiano, com o bloqueio que foi pedido pela Polícia dos Bens, do Patrimônio, pelo Ministério Público e o Poder Judiciário deferindo também, acabou-se que esse negócio não se concretizou até por falta de pagamento, né? Então, assim, é uma investigação que nós trabalhamos muito, que nós nos dedicamos, que teve prisão, pedimos temporária, o juiz entendeu por fim não converter em preventiva. Tivemos o apoio, né, do um adido da Interpol, o italiano, que veio nos ajudar nessa investigação, somou com a gente, ficou uns dias aqui em Barra com a gente, o Donati. Assim, uma investigação muito bonita, que os policiais vão somar com a gente aí nessas descrições, nessas nuances do crime, e assim, um crime que gerou muita repercussão aqui em nossa cidade, e que por conta, né, das diligências que a gente ia fazendo, por conta também de uma atuação muito forte, incisiva da defesa do Célio e da Tatiane, né, e com repercussões na imprensa, acabou tendo vários desdobramentos aqui, mas graças a Deus chegamos ao final com o inquérito concluído, com indiciamento, com elementos de prova, virou denúncia através do Ministério Público, tivemos o Tribunal do Júri e todos condenados. É uma satisfação muito grande quando a gente trabalha mais de ano, né, se esforçando, né, de todas as formas legais e possíveis para a gente ter um final exitoso. Me marcou muito, a minha investigação de homicídio mais dificultosa, mas também a que me dá mais prazer de lembrar, né, o tanto de diligência, o tanto de coisa bacana que foi feito. E o PCcast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail asscom@pjc.mt.gov.br ou pelo telefone 65 99962 6190. Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.